Prazerzão em falar com você, Luan. Sim, prazer. Prazer e muito Então, obrigado lá pelo gibi que você me enviou do Dudão. Ô, cara, valeu demais. Porque assim, na hora que eu achei o gibi, cara, eu já imaginei sua voz. Já imaginei o favelado lá e foi da hora. Cara do céu, perco demais a voz do Paçoca. Como é que você inspirou pra fazer essa voz do Paçoca, cara? Te falar que a voz do Paçoca já foi diferente. No primeiro episódio, né? Sim, no primeiro episódio era... Deixa! Aliás, eu tenho, inclusive até hoje, os áudios do... Tipo, eu não deletei nenhum áudio que eu errei, nenhum áudio que eu não usei do Dudão. Tipo, eu tenho desde o primeiro episódio a primeira voz usada no Dudão. Opa! Mais ou menos assim, né? Total diferente. Deixa eu ver aqui. Você pegou falando... até esqueci de te apresentar, cara. Pra quem estiver ouvindo, né? Porque assim, vou anexar depois. Entrevista com o Luan Borges Godinho, né? Não sei se eu falei errado, o Godinho Borges. Godinho Ele Borges. é dublador. É Godinho Borges. Ele Sim. é dublador, produtor e dubla pra gente os quadrinhos do Dudão. Boa noite. Manda um salve aí pra galera. Salve, salve. Quem salve é Deus. É Deus! Deus! Então, eu vou caçar aqui a primeira voz usada em Dudão. Não, vou adorar, vou escutar, cara. Vou mandar... Pode ser pelo Messenger mesmo? Pode ser. Deixa eu ver... Achei. Então, esse daqui é o Gênesis. É tipo, eu tenho todos os arquivos aqui do Dudão sem as músicas. Essa é a sua voz normal, né? Rapaz, você tem 17 anos, você já tem uma voz de radialista, cara, é muito interessante. Sim, quando eu comecei o Dudão eu tava com 16 ainda. Que isso, cara. Quando eu tinha 16, cara, minha voz era me dá 3 pães e 2 osquinhas. Quer dizer, até hoje né, cara? Mas então, você quer saber a origem de Dudão? Quer dizer, do hype do Dudão? Eu queria saber como que você se inspirou, como que você começou tudo, essa parada do Dudão? O Dudão começou inicialmente no grupo da Mônica Postagem, no shitpost da Mônica. Aí, um dia eu tive a brilhante ideia de postar assim, gente, olha essa cópia de Turma da Mônica, se chama Dudão. Aí o outro cara foi lá e postou, eu também aqui tenho um pra mostrar. Aí, todo mundo ficou curioso pra saber o que era o Dudão. Aí teve mais um que começou a escanear os gibis que ele tinha na casa dele. Aí a gente criou o Dudão Postagem. Aí lá no início eu fazia alguns posts aleatórios assim, até que no dia 9, aliás, completando 3 meses hoje, 9 de julho eu decidi dublar Dudão. Eu não sabia que ia ter essa relevância, eu apenas peguei lá e comecei a dublar de qualquer jeito. Cara, e você foi, igual falou o Marizon, vocês foram muito importantes aí pra essa popularidade, né, do meme do Dudão, porque assim, aproveitou com o gibi, né, que tratava de temas um pouco hoje, né, que a gente pode dizer difícil, né, que tinha essa parada do racismo, das coisas assim e tal. Sim, o gibi do Dudão envelheceu mal. Sim, aquela moralização cristã e tudo mais. E você deixou o negócio divertido, né, você com a dublagem, o Marizon com o Dudão Spuden. Então foi uma sacada assim genial de vocês dois aí, que gerou muito entretenimento para todo mundo, né? E para mim na quarentena, porque eu dei muita risada, cara. Então, aí lá no começo eu vi, caramba, o meu post é o que tá sendo mais curtido aqui do grupo. Aí um monte de gente começou a compartilhar, só que aí eles decidiram privar o grupo do nada. Porque tava tendo muita denúncia. Só que aí, né, o primeiro grupo foi derrubado, só que aí a gente reergueu de volta. Aí deixou esse grupo mais público, falou que ia aprovar assim com mais cuidado, porque tipo, naquele grupo tava aprovando algumas coisas assim que tipo, tava merecendo mesmo ser denunciado. Mas tipo, até o a questão é que não era necessário assim denunciar. Tipo, era só falar a palavra-chave lá, que era DM ou ban, que apagava o post. Só que aí o povo começou a denunciar. Sim. Pois é, cara. Eu tinha ficado um tempo fora do Facebook. Quando eu entrei, eu tava na onda do Dudão.
E eu lembrava do meu quadrinho, né? Porque eu já tive contato com 6 anos. E me deu nostalgia boa. E eu tava vendo os outros quadrinhos, e aí, como eu achei essas dublagens, falei, cara, eles dublaram o Dudão, mano, eu não acredito. Eu lembro que seu canal na época tinha uns 2.000 seguidores, hoje você tá com 40 mil seguidores, cara, é um negócio... 40 mil, eu não acredito nisso até hoje, aliás, eu devo fazer um especial para 40 mil, ou 50 mil. Caso chegar a 50 mil... Nossa, cara, 50 mil é um número muito expressivo. E também você tá fazendo muita amizade, né, nesse período aí, você tá conhecendo gente que você não imaginava conhecer também, né? Eu vi que tava tendo relevância, o Pai Troll, um monte de youtuber começou a ver meus vídeos. Eu falei, caraca, o Orochi, o Pai Troll, a Haru, quem mais? O Toca do Fox, tudo aparecendo. O Cid do Não Salvo também. O Cid do Não Salvo, Você faz a voz do Zuka nele, né, pra falar o nome dele, eu acho engraçado. Sim, eu falo Cid do Não Salvo. Genial, cara. O José Manuel da Silva Neto, na voz do Paçoca, é a melhor coisa, cara. É música pros meus ouvidos. O MBJ. E tem um monte de gente que quando eu faço a estreia, aí tem aquele chat ao vivo. Tem todo mundo fica comentando o nome do meu vô nos comentários. Quem que é o seu vô? Nivaldo dos Boldinho? Sim. Cara, meu vô também chamava Nivaldo, mas ele partiu há 3 anos. Não, interessante, né? Coincidência. Mano, o Paçoca... Cara, você tá ligado que você é um dos responsáveis por popularizar o Paçoca, né, cara? De deixar... Canonizar o Paçoca. Tipo, é a cultura de 2020, a favelado. É porque ainda tem... Opa, vou falar, desculpa. Tipo, esses dias eu entrei acho que na live do Nick Near, é um desenhista. Eu falei pra ele, opa, Nick Near, tudo bem com você? Aí todo mundo do chat já viu que era eu. Favelado. O povo spama o favelado. Cara, esse Paçoca é sensacional, velho. Cara, eu perco demais na voz dele, cara. O Baldinho, você bota... Tipo, o Baldinho é o mais novo da turma, a voz dele mais grave também é muito engraçada, cara. A voz do Dudão, que é a voz do Lula, praticamente, eu gosto muito, cara. E tem um monte de gente que comenta assim lá no início do Dudão que a voz dele do nada mudou, a voz dele era que beleza, senhor. Só que aí ficou que beleza, senhor. Logo no primeiro episódio já teve uma mudança na voz do Dudão. Foi logo depois que você criou o primeiro episódio, né? Que você... O que você pensou, cara, em usar essas vozes? A voz do Dudão foi denegrindo mais ainda no episódio. Ele começava normal, só que no final do episódio ele ficando mais e mais louco. Tipo... Aí você colocava, tipo assim, na hora que ele ficava nervoso, né? O Dark Dudão, né? É melhor parar de mentir. É assim. Aí, com o passar do tempo, você foi adaptando essa voz, né, cara? Nos outros episódios. Sim. Foi na hora mesmo que eu tive a ideia das vozes. Eu falei, Tato vai ter a voz de Minhonha, assim, vai ser socorro, alguém me ajuda! O Pita vai ter essa voz de nariz entupido. O Zuka vai ter essa voz mais de cara da quebrada. Qual é, mano? Você parece um velho, meu. Você é louco, Dudão. Você tá parecendo um velho, senhor. Cara... sensacional. O seu Jezão, cara, que é o pai do Dudão, a sacada que você teve de imitar o Ratinho. Ei, você quer andar no Fusca da Volkswagen? Foi sensacional, mano. Ele é um ratinho / Gilberto Leão. Tipo, ele fica... Boa noite, Brasil! Cassino! Nossa, cara. Eu mostro pra minha mãe, porque como eu falei já tinha falado pra você antes, falei pro Marizon, tudo mais, com o pessoal do grupo, é que eu fui da igreja, né? E, tipo assim, quando eu tive acesso à leitura do Dudão, quando eu peguei aquela revistinha que eu ganhei, né, que depois eu passei as fotos pra você fazer a dublagem, eu não imaginava que aquele gibi que eu tava rabiscando, escrevendo Evangelho, ia ficar tão famosa, cara. Todo mundo comentando, todo mundo me xingando também, tipo, por ter rabiscado a revista. Você ganhou nos anos 2000, né?
Foi bem 2000. Eu não lembro exatamente se foi em 99 ou 2000. Então, Que foi 20. quando eu comecei a aprender a escrever. Ah, sim. Então, 20 anos após isso faria sucesso. Cara, é um puta de um sucesso, cara. E a parada do Sr. Giovanetti, de eu ter escrito né, em cima do muro, o pessoal foi genial. Tipo assim, pô, o moleque quis ajudar o Zuca ali, né? Foi pichalotar e tal. E você amarrar, cara, lá. 231, Sr. Giovanetti. Maracanã. Casa 1. Maracanã. Foi Maracanã. Não, aliás, Cara, eu li muitos comentários falando, caramba, o Zuka tá pichalantando o gibi. não vi também isso, cara. Eu comecei a rir mais ainda. Eu dava risada, comentava. Tinha cara que reclamava pra caramba por causa disso. E os caras falam, pô, o dono rabiscou tudo. Ô, Luan, por que você não pega um gibi que não rabiscou? Porque o povo não tá mandando conteúdo mais. Né? O filho do criador do Dão falou que ia mandar dia 7 de setembro, que era feriado, mas ele disse que ele anda muito ocupado mesmo, assim, não tá tendo tempo, assim, pra escanear os gibis. Ah, sei. E deixa eu te fazer uma pergunta até em relação a isso. O pessoal, o pastor Eduardo Samuel, os filhos dele, já trocaram uma ideia com você já a respeito das dublagens? Tive. Os filhos dele? E ele já me falou a criação do Paçoca também. Sério? Tipo, o Paçoca na vida real foi meio que o salvador deles. Sim, porque eu até postei no que eu vi a observação, a Nilson Carlos Dantas, né, que foi a inspiração, né? O Nilson é meio que a inspiração do Paçoca, e lá no começo, quando eles queriam publicar o Gibi do Dão, eles não tinham onde publicar, mas o Nilson, ele tinha uma loja, assim, de revistas, como é que chama? Esqueci o nome. Uma banca de revista, isso mesmo, obrigado. E o Nilson foi quem ajudou eles lá no início. Pô, cara, é da hora, né? Interessante. O antagonista, entre aspas, da vida real, é o herói. Que foi o que ajudou o antagonista, foi o herói de tudo. O Nilson é um herói. O Nilson é o herói de todos nós, cara. É o meu personagem favorito. Você é culpado disso, tá? Só pra saber. E, cara, outra coisa que eu tenho observado nos seus vídeos que eu acho muito da hora, que, tipo assim, as referências que você usa nos vídeos, né? Tipo assim, as músicas de games, você colocou Sunset Riders, It's Time to Pay, naquela parte que a mãe do Paçoca, a mãe do Zuka bate nele. Sim. O Donkey Kong. É que, tipo, deixa eu explicar o motivo de eu colocar, assim, as músicas clássicas de jogos nos vídeos do Dão. No primeiro vídeo, eu não sabia qual música colocar. E a única música que eu tinha instalada era a música do Earthbound. Aí eu falei, vou colocar a música do Earthbound mesmo. Boa, não, que a música é muito boa. E essa foi a minha ideia. Não, foi sensacional, cara, porque eram jogos que eu tinha na infância, que eu jogava bastante. E a musiquinha do chefão do Sunset Riders, o primeiro chefão, casou direitinho com aquilo lá. O momento que o Paçoca apanha lá, mas o Zuka, cara, aquilo foi genial. Sacada monstro. It's time to... Nossa, bye bye! Bye bye! Como foi essa ideia de fazer a voz dele mais ou menos como uma véia fumante? Eu pensei, deixa eu ver uma das vozes mais chatas que eu posso fazer pra uma criança dessa. Eu falei, eu sou o Super-Homem! Não foi? Eu sou o Super-Homem. Essa foi? Então vai ser essa. Cara, foi assim, cal na boca do povo, cara. E eu vejo, assim, muita gente, até fora do grupo do Dudão, compartilhando, né, os áudios, né, os vídeos, os quadrinhos e tudo mais. E é genial, cara. Todo mundo falando da voz do Paçoca e tudo mais. O bom também é que você dá uma incrementada no texto, né, cara? Eu acho que no início você gravava lendo de primeira, né? Depois que você Fui começar... lendo antes para depois... só depois eu fui começar de fato a ler o gibi. Porque, tipo, no episódio das bolinhas de gude mesmo, eu fui ler aquele texto. Deixa eu ver suas bolas. Tipo, eu ria ao vivo mesmo. Cara, as frases de efeito, por exemplo, do Tato, mas do Zuka, como é que é o do Catiripapo?
Se é bom, eu quero Se ver. é bom, eu quero. Se é gostoso, eu quero. Ah, é? Ah, se for gostoso. Ai, velho. Pior que a voz do Tato, cara, encaixou bastante no personagem. Que o Tato é praticamente aquilo lá mesmo. Você imagina ele falando. Eu acho que ele tem uma assim, porque eu lá no começo eu pensei em voz de nhonho. Não, isso aí foi e o Dudão, né? Que você fez um choro do nhonho dele uma vez também. Aquele soluço do nhonho. Aquela incrível. E, cara, também tem os personagens secundários também. Você pensou em muita voz da hora, cara. Igual o Sr. Giovanetti, cara. Você botar o Mamma Mia, vou fazer pizza com você. Cara do céu, porque ele tem um jeito de italianão mesmo. Seu Giovanetti, ele mandava logo um Mamma Mia. Falei, então ele merece uma voz de italiano. Nossa, genial. Foi uma sacada monstra. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você pensa em seguir na carreira de dublador também, no futuro aí? Sim, penso. Algum projeto? Eu penso muito nisso. Um monte de gente já falou assim que eu tenho uma voz boa, assim, de locutor. Sim, dá pra perceber bastante. Porque, cara, assim, você com 17 anos, você já tem uma voz grave já, e você consegue fazer várias vozes ao mesmo tempo. Então, tem aquela brincadeira que você faz do Apoia-se, né? Que a galera compra pastilha pra você, que a garganta... Pra reforçar a garganta, porque é muita voz que você faz. Sim, e eu já precisei mesmo comprar pastilha. Cara, compra da Valda. Da Valda é muito boa. Eu não lembro qual foi a que eu usei, mas... Não foi nem dublando Dão. Dublando o vídeo do Gugu. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu comecei a sentir uma dor na garganta até a barriga. Eu não conseguia nem rir assim e começava a doer meu corpo. Nossa, cara, eu imagino que isso é muito trabalho, cara, pra você pegar o tom de um personagem pro outro. Eu brinco muito de fazer imitações com meus amigos, imitar algumas pessoas. Eu acho que você deve ter até esse talento também, né? De fazer imitação e tudo mais. Então, Você consegue, viu? Lá no primeiro episódio do Dão mesmo, tinha aquele adulto que aparecia. Uai, Suno, tá vendo que perigo? Teve gente falando que eu tava fazendo voz de Silvio Santos pra ele. Não, teve um que você fez a voz do sorvete, que parecia a voz do Bolsonaro. Não tem sorvete! Criança que fala palavrão, não tem sorvete! É isso mesmo! Agora, que foi uma mistura que ele parecia um pouco o Renato Aragão. Você tentou pegar aquela sacada. Isso aí, Pifite! Aí saiu meio... Sim, saiu você. Meio Didi e meio Bolsonaro. É isso aí, Pifite! Não, cara, genial, sensacional. Bom que você tem a referência dos Trapalhões, né? Você tem o tema dos Trapalhões no início agora dos seus vídeos, dos últimos vídeos que você fez. Sim, eu tenho. Cara, pois é, porque essa pegada clássica que dá desse charme aí, né, pros gibis do Dudão e tudo mais. E eu vi também que você dublou, né, o Gugu, Faustão e Angélica. Você pensa também em dublar outros gibis do submundo? Sim. Gibis que surgiram? Aliás, eu até salvei um site aqui que ele deixa disponibilizado um monte de gibi brasileiro. Aí tem gibi dos Trapalhões. Tem os gibi dos Trapalhões, deixa eu ver os mais zoados, assim. Tô vendo aqui. Nossa, cara, aquele do Faustão é muito zoado. Do bolo da Angélica. Então, o da Angélica foi meio que uma piadinha, pois a história era maior do que aquele... Aí, mãe, o que você tá fazendo? Um bolo. Tipo, a história continuava, mas eu quis fazer aquela piada mesmo. Ah, entendi agora a sacada. Cara, o mais legal é quando você incrementa uma voz do Paçoca ou do Dudão em um dos personagens. Aí que eu perco mesmo, que eu dou muita risada e não seguro a emoção, velho. É muito bom. Então, Opa. O próximo gibi, que eu não sei quando vai ser publicado, mas é o do... É o que tem um Come Plantas, o Que Vergonha, eu acho. Que, tipo, só pela capa tá muito boa. É o Baldinho jogando um daqueles estralinhos no chão e o Zuka sendo segurado pelo Dudão enquanto um policial tá prendendo o cara no fundo. Nossa, cara, esse eu tô curioso pra ver, cara. Esse eu tô... Assim, eu admito, super curioso.
E o mais engraçado do Dudão, que a gente pode perceber, né, cara, que é a evolução dos personagens aí, né, com o passar do tempo. Você vê o Dudão começando a ficar mais hipócrita com o passar dos episódios, e o Paçoca, surpreendentemente, tendo atitudes mais de boa, né? E tipo, eu tô dublando assim em ordem que o gibi é lançado, mas eu penso que quando eu dublar o último gibi oficial do Dudão, eu faço uma versão em ordem cronológica mesmo. Tipo, vai da história, vai de gibi 1 pro gibi 2 e não fica essa aleatoriedade. Mas eu acho que era isso mesmo. Nos primeiros gibis, o Dudão, ele era sempre o certinho, só que, tipo, nesses outros gibis ele era mais extremo. Tipo, não podia fazer nada que ele ficava... Isso não pode, isso não é de Deus. Viva você deixa o coração de Jesus triste. Eu até via comentários assim que falavam, no começo eu achava o Dudão fofo, só que agora eu odeio o Dudão definitivamente. O Dudão virou um Biel Jampa mesmo dos quadrinhos. E do Fedegoso pra frente a gente vê o Paçoca sempre surpreendendo, né, cara? Sim. Agora e eu juro pra você, Luan, que o episódio que eu te enviei do Reclamão, eu não lembrava do desfecho dele. E quando eu li, cara, eu pensei, porra, cara, como que aconteceu isso? Dudão agredindo e tal. Dudão metendo o pé na bunda do Paçoca. Tipo, o Paçoca só... Pois é, cara. Ah, não, a chuva. Aí o Dudão, você reclama de tudo. Se faz sol, você reclama. Se faz chuva, reclama. Essa pegada que você deu no Dudão revoltado, igual ele falando, essas pessoas são todos infelizes, é genial também, cara. Eu gostei muito. E como foi sua reação, cara, na hora que você leu os quadrinhos, você viu o Evangelho lá, cara? Tipo, eu falei, eu vou dublar até os rabiscos aqui. Evangelion, 11B, Dudão. Cara, foi ficar melhor ainda, cara. Foi muito bom aquilo. Tipo... Eu fiquei pensando, o que será que passou na cabeça do Paulo quando ele escreveu do nada Maracanã? Cara, eu vou te explicar por quê. Na época, meu pai... eu era um fã dele, tinha 6 anos e tal, e assim... passava muito futebol, né? A gente falava muito do estádio do Maracanã, naquela época... Falava muito do Maracanã na televisão, e do nada, tanto Maracanã... Eu escrevi Maracanã ali, mas você sabe por que eu escrevi? Eu escrevi inspirado em forma de letreiro de cidade. Sabe aquelas cidades pequenas que você vai e você vê o letreiro? Sim. Igual Orlândia. Caramba. Tal. Então, Orlândia. Aí minha sacada foi essa. Teve outra coisa que o povo tava comentando muito, era o motivo do Dudão. Toda vez que aparecia o Dudão, ele tinha um círculo azul em volta. É porque eu circulava os personagens evangélicos. Como eu era criança evangélica na época, eu circulava todos evangélicos. Aí não faz sentido, porque eu circulava com a Giovanetti também. Eu perdi tudo com isso. Cara, e mais engraçado, o que acontece? Se for pegar no ponto de vista, eu circulei hoje os personagens que eu mais critico, na verdade. Né? E os Santos não estão circulados, se for pensar no ponto de vista hoje. Tipo, a máscara do Dudão caiu. O Binho é literalmente racista e o Dudão fala: vamos embora daqui, Binho. Mas quando o Paçoca reclama que tá chovendo, ele toma um chute. Pois é, cara, uma hipocrisia sem vergonha, cara. O racismo também com o coitado Zuka. O Paçoca e o Zuka são os meus personagens favoritos, cara. Eu aprendi a gostar do Zuka. Eu gosto muito do Tato. Tipo, naquele episódio do Amando Deficiente, ele do nada tá correndo contra um cadeirante. Ele fala: esse mané tentou ser melhor do que eu. Ninguém é melhor do que eu. Tipo, ninguém. Todo mundo que tenta ser melhor que o Tato apanha. Então, ele não gosta que ninguém seja melhor que ele. É competitivo demais, cara. Tipo, eu acho... Isso é engraçado, interessante que o criador ele conseguiu colocar uma pegada de humor também no gibi. Isso que é interessante. Sim. E o Tato, ele perde naquele campeonatinho de ioiô e ele simplesmente quer bater na Rebeca. Então, cara... Nesse episódio o Dudão também é muito hipócrita, porque
se a Rebeca ganhar, o Tato vai bater na Rebeca. Então o que o Dudão faz? Bate na Rebeca. Tipo, Não, sim, não bate nela, eu sou menor. tipo, simplesmente começa a puxar o cabelo dela e fala: vai embora, sai! Ai, cara do céu. Pois é, esses elementos aí, e o bom que você dá aquela incrementada no texto que vai deixando a coisa mais complexa e as pessoas vão refletindo mais nas histórias. Isso é muito bom. Sim. E tem aquele episódio simplesmente que o Dudão tortura a Rebeca porque ela tá com um dente mole. E no final, simplesmente, o Dudão fala: vou te levar no dentista. Pois é, tipo assim, já tentei todas as artimanhas. Vou levar ela no dentista ali pra ver se arranca. Simplesmente muito bom. O Dudão é praticamente o oposto do Paçoca, que é aquela teoria, né? Tipo assim, os dois seriam opostos, é igual a teoria da ferradura, mas só que um tá muito próximo do outro, assim, nas coisas, nas atitudes. Sim. E tipo, de tanto o Dudão querer ser o certinho, ele acaba sendo errado e o Paçoca muitas das vezes acaba sendo certo. Sim, exatamente. Tipo, teve Isso que é interessante. uma ou outra que o Paçoca realmente foi um babaquinha, mas fora isso, o Dudão foi muito mais babaca que ele. Nossa, inclusive com o próprio Paçoca, coitado. Sim. Paçoca sofre na mão do Dudão. Sim, e muito. Mas é vice-versa também, porque o Dudão sofre muito na mão do Paçoca. Acho que todo mundo ali sofre na mão do Paçoca. Um dos episódios mais boa que teve do Dudão foi o do Natal mesmo. Tipo, tava todo mundo amiguinho, todo mundo alegre. Dando presente pro Zuka. Sim, mas, Aquilo foi bonitinho demais. tipo, a única coisa que fugiu de lá era o Zuka falando, Natal é o dia em que todo mundo ganha presente, eu só fico olhando. E o Pita simplesmente começa a rir da cara dele. Então, os caras sem noção, cara. O Paçoca, Foi o Paçoca que riu dele, tá? Nem lembro mais. O quê? Que riu do Zuka. Foi o Pita. O Pita. O Pita também é muito engraçado. Na hora que os caras zoam ele, porque ele tá usando... Brinquinho? Ele faz brinquinho, essas coisas aí, o Pita fica chorando aí. Eu vou falar com Deus do Dudão. Aquela coisa assim. Mas aí quando fala que o Pita parece a girafa, o Pica. O Pita. O Pica. Pita. Vou espantar essa girafa. Bu, vai embora, girafa. Esse episódio também. Não, Esse episódio é muito... os episódios que envolvem animal. Opa, pode falar, desculpa. Era muito aleatório esse episódio. Simplesmente o Pita ficava falando bu e assustava uma girafa de 2 metros. 3. Um girafa correndo dele do nada, cara. Aquilo é insano. Esses episódios que envolvem animal tá sempre Paçoca no meio. E o Paçoca só dando risada. Tipo, é muito aleatório esse episódio, porque eles simplesmente libertam um macaco. Tipo, literalmente, eles só puxam a escotilha lá e pronta. Abriu a jaula do macaco e o macaco sai aprontando confusões. Sim. No final se ferrando, como sempre. O Dudão dando bolacha pro macaco. A mãe dele pensa que ele pediu. O Dudão... O Dudão tem a brilhante ideia. Mãe, me dá um biscoito. Aí a mãe, você tá pensando em comer numa hora dessa? Até a mãe zoa o filho. Velho, sensacional, cara. Sensacional, cara. E a dublagem então deixa tudo isso melhor, cara. Cara, bom demais. Então, atualmente a gente tá... Tem uma equipe, um estúdio, fazendo um jogo 3D do Dudão. E eu vou participar da parte da dublagem. Rapaz, não, novidade, cara. Aí, quem estiver ouvindo, ó, galera, jogo do Dudão, vai ser pra quais plataformas? Ó, pro PC, por enquanto não é confirmado um port pra celular, mas PC é confirmado. Nossa, sensacional, já vou baixar do meu, jogar. Vou te marcar nas redes sociais também, pra poder divulgar o jogo aí, e bom demais. Luan, eu queria te agradecer demais, cara, por essa participação. Para mim é uma honra ter você aqui, que você é famoso, tá? Eu sou apenas um anônimo aí tentando ganhar a vida. Mas, de coração, muito obrigado. Você tá de parabéns, cara. Eu só quero dizer um negócio. Você, o Marizon, vocês foram as pessoas que garantiram meu entretenimento
nessa quarentena aí, o Eduardo Samuel, né, que veio que fez os gibis do Dudão no passado. Assim, obrigado mesmo de coração, cara. Aliás, ele privou a conta do Facebook dele, porque tinha gente que tava indo atacar ele. Porque, tipo, ele fazia post, assim, mais de política e o povo tava simplesmente atacando ele. Aí ele privou a conta do Facebook. Sim, esse bipolarismo doente que as pessoas é cega e não analisa, né? As coisas é triste, não sabe discernir. O povo julga a pessoa pelo que lado político ela é, ou pela religião do que ela é, pelo que ela fez. Tipo, se não fosse pelo Eduardo Samuel, aonde eu estaria hoje? Mas, pois é, cara. Ué, o Eduardo Samuel fez... A gente fazia amizade, né? Lá no grupo e tudo mais. Você aí tá crescendo bastante. O Marizon também tá crescendo bastante. Enfim, ele foi responsável não só por evangelizar pessoas, mas também por criar um ciclo de amizades e criar entretenimento num momento tão difícil. Então é uma pessoa que a gente tem que admirar demais. Sim, o Dudão foi a alegria de 2020. Se não fosse o Dudão, com o que a gente ia estar rindo? Pois é, cara, tanta coisa acontecendo e assim, principalmente os embates entre Dudão e Paçoca, porra, velho. Não tem nem como agradecer vocês todos. Pra falar a verdade, eu conhecia o Dudão ano passado mesmo, eu conheci o Dudão. E foi naquele primeiro gibi do Velho que Derretia. O homem que derreteu, eu costumo falar velho mesmo. Aí você viu, tipo assim, pô, mano, trem mó estranho, né? Tipo assim, quando você já se viu isso no gibi, um velho derretendo e tal. Sim. E tipo, lá no começo eu via Dudão de uma forma diferente mesmo, né? Eu já via zoado, mas só de olhar pela capa era algo assim, porque tinha as 3 historinhas. Só que eu achava que aquelas 3 historinhas era uma só, o nome era Boba Beça, o velho que derreteu tentando patinar. Eu falando, ué? Esse velho derreteu querendo patinar? Uma boba Beça, um velho derretendo querendo patinar? Que porra que é essa? Tipo assim, aleatoriedades num gibi cristão. Sim. Aí eu vi, Dudão, revista evangélica pra criança. Aí quando teve esse Mônica Shitpost, eu decidi postar lá. E outras pessoas decidiram postar, até que a gente decidiu criar o shitpost do Dudão. Então você foi responsável não só pela dublagem, mas também pela publicação. Sim. Eu e também o Alexander e o povo lá, os administradores do grupo. Pô, cara, então eu devo a você em dobro, então, pô. Não é só da dublagem, não, pô. Você que foi o responsável por, vamos falar, alimentar esse meme, trazer esse meme aí pra internet, cara. Você não sabe... Você não tem noção da dimensão da responsabilidade sua, da sua dimensão hoje na internet, né, cara? Esse crescimento exponencial. Então, lá no início do primeiro grupo do Dudão, eu não era administrador. Só depois que eu fui virar administrador, só porque, tipo, eu sempre publicava as dublagens lá, só que tinha aquela publicação pendente, tinha que acabar esperando para algum administrador publicar. Sei. Aí acabaram me dando a DM pra eu já postar na hora mesmo e não ter que esperar umas 2, 3 horas. Graças a Deus, cara. Você já aprova rápido as publicações lá, isso é legal, porque antigamente você fazia algum comentário sobre, demorava 1 dia, 2 dias. Sim. É porque na época também não tinha muito administrador, agora já tem mais e eu aqui, eu sempre tô vendo assim se tem alguma publicação pendente, assim, pra aprovar. Não, entendo. Cara, porque assim, você tem que ver, né, também se alguém não vai fazer alguma cagação de regra, como que fala? Tenta extrapolar do limite também, né? Olha, eu não gosto de gente lacrando em cima de Dudão. É uma das piores coisas possível. Nossa, eu também. Tipo, naquela história. Pensa mesmo? Naquela história do Todos Somos Iguais, que eles querem ensinar racismo, não é que o Gibi tava sendo racista, é que eles queriam mostrar na forma mais extrema que não pode ser racista. E, tipo, as pessoas são iguais, só que, né, tinha que mostrar isso de uma forma bem evidente.
Sim, porque assim, o povo não entende, cara, que pra gente mostrar a lição de moral tudo mais, principalmente novela, filme, tudo, tem que ter um antagonista, tem que ter o lado ruim da Sim, coisa. tem, E o povo não tem que entende levar isso. ao lado extremo. Pra poder chacoalhar ali a criança que estiver lendo tudo mais pra evitar o racismo. Aquilo ali, eu acho que o pastor Eduardo Samuel foi mais eficaz ainda do que muita gente que tenta, né, lutar por essa causa. Sim. Porque assim, tá, tem as ofensas racistas e tudo mais, mas assim, aquela mensagem, a mensagem da história, ela agregou, entendeu? E faz com que muitas crianças enxerguem aquilo e não vê o amigo de forma diferente, Né? sem racismo, entendeu? Aliás, Ela já... Todo mundo é igual. tem algumas histórias do Dão que extrapola mesmo, tipo a do pipoqueiro. Isso não faz total sentido. Uma pipoca vendida a 50 centavos que o pipoqueiro acaba colocando cocaína. Então, cara... Olha, então, a minha hipótese pra isso é que não era cocaína, o Dudão que tinha pressão alta mesmo. Porque comeu demais e... E não dá conta mais. Sei lá, eu não sei como explica aquela torta voadora. Ele apenas desmaiou de pressão alta. Cara, pois essa ordem, essas ordens cronológicas, essas histórias, assim, tem... Eu gosto de muitas que tem uma lição de moral. Eu sei que algumas tem coisas que eu não concordo, mas a gente tem que absorver as coisas boas. E 90% do Dão é só coisa boa. Não, aquela lá do Pita foi extrema. Tipo, só porque o Pita tava com brinco e o cabelo arrumado, ele não podia ir na festa. Aquela do Pita eu também não gostei da história, não. Tipo, mas a dublagem ficou perfeita. Pegou o ponto certinho da dublagem. Adorei a dublagem. Aquela foi a única dublagem que eu fiz um aviso no final falando que eu não tinha nada a ver com o gibi. Eu não. Tipo, eu não concordava com as coisas que aconteciam lá. Tipo, eu só dublo. Eu lembro. Eu apenas dublava, eu não era o criador daquilo. Pior que as pessoas. Tem gente que é tão cega que confunde, que acha que é você que tá sendo homofóbico, assim, Sim, né? E não tem nada a ver. Eu tô desenhando e dublando ao mesmo tempo. Exatamente. É a cegueira. Essa parada da cegueira política que, infelizmente, há 7 anos o brasileiro tá discutindo e ninguém chegou a lugar nenhum. É isso aí. Então, você sabe que nas minhas dublagens eu sempre acabo tendo alguns sotaques, acabo fazendo uma voz mal grossa. Teve maluco falando que eu fui racista porque porque lá no primeiro episódio do Dudão eu vazei a voz do Zuka. Aí, meu irmão, salve aí, valeu por ter me ajudado, Dudão. Aí, tipo, o cara falou, poxa, eu achei isso daí muito racista, o Zuka com voz de malandro só porque é negro. Aí teve um cara que refutou ele. Então, teve aquele tio ali que nem expressou ser mineiro e ele tinha gírias assim mais mineira. Ele chegava falando, uai, isso, tá vendo que perigo, uai? E no episódio 2 tinha um loirinho com voz de sulista, ficava, tchê, cuidado com o cachorro, guri. Pois é, cara, essa parada da regionalidade é muito legal, cara, é muito interessante. Porque, assim, querendo ou não, tem aquela parada... Tem uma parada do estereótipo, né, que a galera... Que a maioria da galera identifica. Mas não, acho que não é viável a galera problematizar a dublagem por causa disso, né? É tenso, é triste. Aliás, algo que eu fico muito chateado, que acontece muito mais no exterior. Aqui no Brasil ninguém se importa tanto assim, graças a Deus. Mas lá no exterior tem essa treta, tipo, uma pessoa branca dublando personagens negros e vice-versa. Tipo, lá no exterior, deixa eu ver algum bom exemplo. O Tyler James Williams, que fez o Chris, o ator, ele dublou no inglês o Lucas, o intruso no formigueiro. Cleveland. Que é branco. Eu acho que era o Cleveland Show ou algum personagem dos Simpsons. Era simplesmente dublado por uma pessoa branca e ele simplesmente tem essa treta. É porque a galera pede... tem essa parada da representatividade também, né? Assim... ali cada um lutando pela sua causa, mas eu acho que tem coisas assim que
a galera tinha que cobrar mais do político em vez de tentar problematizar um quadrinho, por exemplo. Tipo, às vezes o povo extrapola até demais em querer ser extremista na lacração. Tem essa parada, infelizmente, aí, que sei lá, cara, se a galera visse tudo por uma maneira mais de boa, sem relevar muito, a gente seria muito mais feliz, né, Luan? Tipo, o Dudão, ele faz sucesso porque ele simplesmente extrapola nas lições de moral dele, não porque a gente está realmente acreditando e, como eu posso dizer, sendo influenciado pelo gibi. Tipo, lendo gibi e falando, eu não gosto de brinquinho e cabelo arrumado. Exatamente. Essa parada aí da lição de moral, da hipocrisia dele que faz ele ter mais sucesso. Assim, eu acho que as militâncias são causas válidas, mas não para problematizar um gibi. Eu acho que, cara, o gibi é um entretenimento, é uma dublagem, deixa rolar e faz a gente rir, entendeu? Tem muita coisa mais... Tem tantas outras coisas pra gente lutar, e lutar contra o entretenimento, assim, é um pouco chato, assim, quando é levado a um... É degradante mesmo. Tipo, uma coisa é você querer cancelar uma pessoa que tá realmente sendo preconceituosa, e outra coisa é você querer cancelar algo que a gente tá usando pra humor. E humor que não... E humor que você não machuca ninguém, né? Um humor que você tá fazendo as pessoas realmente se divertir sem machucar outra pessoa. Sim, realmente. E tem muito gibi do Dudão a ser revelado. Tem um que era tipo uma velha querendo bater no Zuka e no Paçoca com guarda-chuva. Essa eu quero ler de verdade mesmo. Essa eu quero descobrir qual é a história por trás dessa, pois só pela capa parece ser muito boa. Sim, você imagina N confusões acontecendo ali. Você falou aí, eu também já tô curiosíssimo também para sua dublagem, e vai ser demais, cara, pode ter certeza. Tô doido que o Binho aí da vida real, lá o Baldinho da vida real, que são os filhos do Pastor Eduardo, publique essa revista para garantir o entretenimento aí do mês de setembro. Sim. Outra que eu tô querendo que revela bastante é aquela que tá o Zuka doente e o Dudão tá falando, nós viemos aqui pra orar com você. E sim, aquela meme. Sim. E tem um monte de gente que acha que é canônico essa daí do joguei teus remédios fora, Jesus vai te curar. Eu mesmo achava, cara, pra você ter uma ideia. Mas não, a versão verdadeira é o viemos orar por você, Zuka. E tipo... bom, não, parece ser legal. Aquela foi a segunda capa de Dudão que eu vi. E tinha alguns detalhes que eu reparava nessa capa, que tipo, o Zuka tinha uma foto com o Dudão na parede, e tinha a história O Tostadão, eu acho que o Bom de Mira, e o Zé Rapadura. Aí teve um cara que me contou que já leu essa história de Zé Rapadura. Era uma história de um menino que só comia rapadura com a família. Que ele não tinha, assim, dinheiro para comprar alguma coisa. Só podia fazer rapadura. E então, aí um deles vai e ajuda ele lá, e deve ter uma lição que pede para ajudar as pessoas. Eu não sei como que a história é o certo, mas eu espero algum dia realmente ver esses gibis. Nossa, eu tô torcendo aí pro menino ter tempo ali pra publicar, cara. Nossa senhora. Sim. Você não sabe tanto a ansiedade que eu tenho pra ler os gibis do Dudão, cara. Pois e é porque, tipo, olha, se não fosse por você, a gente já ia estar um mês sem gibi inédito de Dudão. Tipo, você salvou muito a relevância de Dudão, porque se não fosse por isso, eu acho que ela já teria caindo mais e mais. Sim, tava parado, cara. Do nada, quando eu vi, cara, quando eu achei no sótão de casa, eu falei, nossa, eu já imaginei a sua voz nos personagens, e eu já te mandei mensagem pra fazer dublagem, cara, e é muito legal você ver uma coisa que você fez há 20 anos atrás
Igual o Evangelho virar meme, cara. Porra, cara. É tipo, imagina. Pode continua aí. Não, era isso mesmo. Não, como eu ia dizendo, então. Gasguei. Imagina se você tivesse dado esse gibi pra outra pessoa, tivesse vendido. Tipo, foi perfeito, Nossa. foi valorizado. Ou até se tivesse rasgado. Pois eu já tive muito gibi da Mônica que acabou sendo rasgado mesmo. Ou acabava sendo perdido. Eu também tive muitos da Mônica e do Mickey, do Zé Carioca e Pato Donald, que na mudança que eu fiz quando eu mudei de casa, eu tive que jogar fora, porque não cabia. Alguns eu vejo pela internet, mas ele tem tanta história, tanto roteiro, que eu ainda quero ver esse, cara. Turma da Mônica é um dos meus vícios, uma das minhas paixões. Eu tenho alguns gibis aqui. Eu acho que Turma da Mônica você não pode dublar por causa dos direitos autorais, né? Sim. Uma parada assim. Teve tanta gente assim que pediu pra eu dublar, eu falei, eu fico pé atrás por causa de direitos autorais mesmo. Mas eu acho que no gibi não dá direitos autorais, só em episódios mesmo da Marujo de Souza Produções. Aliás, esse é um trocadilho que eu fiz. Luan Cacete Produções e Maurício de Souza Produções. Por que Luan Cacete? Cacete? Cacete. Tipo, eu tenho esse nick desde 2017. Era simplesmente, eu ia colocar luan.g.b. Pô, já tinha esse nick, então deixa eu ver. Luan Cacete, eu coloquei isso mesmo. Então esse é o motivo do Luan Cacete Produções. Luan Cacete Produções, aquela musiquinha é sensacional. Luan Cacete Produções. Cara do céu, sensacional, fantástico. E Luan, o papo tá excelente, cara. Mas eu vou ter que ir aqui e mais uma vez te agradecendo, né, por tudo, pelo bate-papo, foi muito bom, tal, pelas referências que você tem, tudo mais. E até uma próxima, cara. Tamo junto. Tamo junto, cara. Foi um prazer imenso estar aqui. Curti muito comentar sobre a vida que tivemos com gibis. E falar de Dudão também é sempre especial, né, cara? É muito bom. Dudão foi um milagre para este ano. Sim. O Dudão, você, o Marizon, o grupo inteiro, vocês foram sensacionais. Vocês garantiram o entretenimento de brasileiros e brasileiras desse Brasil varonil aí. Vocês são demais. Valeu mesmo. Mas brigadão mesmo. E opa, dando uma mensagem aí pra vocês, esse podcast ele foi mais cortado, editado, mas se vocês que quiserem assistir ele completo, vai estar o link na descrição do Spotify com o podcast completo. Então vão lá e ajuda o cara aí, ele é legal demais. Falou, pessoal, Luan Cacete Produções. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se: Alan Silva, Banca Pode, Bia Morningstar, Bruno MS Müller, Bruno Ribeiro Ferfer, Caio Pires, Eduardo N, Cid do Não Salvo, Daniel Vieira Barbosa Fontes, DJ Thiago Guari, Andrew Lázaro, Fabiano Pá, Foyuki, Gabriel Veloso Rocha Lemos, Guilherme Pupim, Guilherme Venatio, José Manuel da Silva Neto, Henrique Vantini, Heitor Quirino, H, Homem Paz, Laudelino, Lucas Vasconcelos, Lindo do Pel, Luiz Felipe Guimarães, Mauro Rita, Mr. Kibo, Nara Godinho, Nina Anderson, Nick Wolf, Imóvel Godinho, Paulo Henrique, Pedro Iwai, Pedro Moura da Costa Macedo, Pipi de Leão, a Vilma, Sara Vida, Sotsu Planet, Stuart Lucas Valente Leão, Ulisses Lácados, Valdete Castro, Victor Rezende e Yuki Sparks, Zé Milos. Hey, aqui é o Luan e eu abri um Apoia-se, né? A pedido de muitos, pra quem quiser dar uma forcinha aí no Apoia-se, lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta, porque fazer essa dublagem é foda, ajuda aí. Tá na descrição. um forte abraço, agradeço a todos.